a vergonhosa, absurda, covarde perseguição a Bolsonaro. Você pode não gostar dele, você pode ter ideologia contrária a ele, mas se você é uma pessoa de caráter, você é a favor da verdade. Não gostamos dele mesmo. E aliás, somos sim, nós somos de caráter. E justamente porque nós somos de caráter é que não apoiamos esse traste, pelo contrário. Nós apoiamos a sua prisão. E que injustiça, e que vergonhosa é a sua cara de descarado, a sua cara de falso profeta. Isso sim é vergonha. É vergonha estar todo dia nas redes sociais defendendo um bandido como o Bolsonaro. Não tem nada de injustiça. Nós somos de caráter e é justamente por isso que nós apoiamos a prisão de Bolsonaro. Ponto. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero deixar bem claro que se tem uma instituição honrada que tem que ser aplaudida e respeitada no país, chama-se Polícia Federal. Só que dentro dessa instituição honrada tem uma polícia política comandada por Alexandre de Moraes e por Lula. Aí você veja como ele é, né? Ele elogia e depois esculhamba. Se tem uma polícia honrada, é a Polícia Federal, mas que hoje é uma polícia política comandada pelo ministro Alexandre. Conversa fiada. A Polícia Federal, agora sim, a Polícia Federal está trabalhando de forma independente e autônoma, coisa que não era feita, inclusive, no governo de Bolsonaro. No governo de Bolsonaro, sim, é que nós tínhamos uma polícia política. O Anderson Torres, secretário de Segurança de Bolsonaro, trabalhava a favor de Bolsonaro. Na época de Bolsonaro, sim, nós tínhamos uma polícia política. Agora não. Nós temos uma autonomia da Polícia Federal e é por isso que ela está trabalhando, por isso que nós estamos tendo o resultado que nós estamos tendo hoje. Nunca na vida a Polícia Federal trabalhou como está trabalhando agora. Agora escute o que eu vou dizer. Porque a prisão domiciliar de Bolsonaro é ilegal, imoral e vergonhosa. Não, muito pelo contrário, não tem nada de ilegal e vergonhosa. Tudo dentro da legalidade. A lei diz que quando o réu não cumpre uma medida cautelar, o juiz pode agravar, inclusive, a medida imposta. Bolsonaro teve se dependesse da justiça, Bolsonaro estaria só com a tornozeleira. Mas ele descumpriu. Ele não podia aparecer em rede social. Ele fez uma videochamada em uma manifestação, coisa que ele não poderia fazer. Então, ele descumpriu uma medida cautelar. Por isso foi imposta para ele a prisão domiciliar. Não tem nada de vergonhoso e nada de ilegal. A justiça agiu dentro da lei, dentro da legalidade. O artigo 102 da Constituição diz que a função principal do STF é promover, proteger, fazer cumprir a Constituição. É por isso justamente que Bolsonaro está sendo julgado e condenado agora em setembro, pode ter certeza, porque o STF está fazendo cumprir a Constituição. E a Constituição diz que não se pode atentar contra o Estado Democrático de Direito, que foi o que Bolsonaro fez. A Constituição diz que tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, o primeiro presidente da história a ser condenado por tentar abolir o Estado Democrático de Direito depois da redemocratização será Bolsonaro. Então o STF está agindo de acordo com a Constituição. Nenhum ministro tem legalidade para rasgar a Constituição. O artigo 5º, inciso 4 da Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento. Artigo 220, parágrafo 2º, diz que é vedada a censura. É livre a manifestação do pensamento, mas não ameaça. Não é porque você tem livre direito de se manifestar que você pode achar que pode ameaçar alguém e ficar por isso mesmo. Você não tem o direito de desmoralizar uma pessoa em rede social, acabar com a sua honra, acabar com a sua moral, tudo em nome da liberdade de expressão. Está corretíssimo o ministro Alexandre de Moraes. E o senhor que se cuide, que essa sua língua da liberdade de expressão vai o levar para cadeia, pode ter certeza. Bolsonaro está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica porque falou. Bolsonaro não está em prisão domiciliar com tornozeleira porque falou. Bolsonaro está em prisão domiciliar com tornozeleira porque ele descumpriu medida cautelar. E agora está sendo vigiado 24 horas pela Polícia Federal dentro de casa, inclusive dentro de casa,
porque existem provas robustas que ele está tentando fugir. E ele não fugirá, ele cumprirá a sua pena. Não é crime, porque ele falou com o filho dele na manifestação aqui do Rio pelo telefone, e Nicolas, na manifestação de São Paulo, ele nem falou, mostrou a Bolsonaro. E aí o ditador Alexandre de Moraes manda botar ele na prisão domiciliar. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, parabéns ao Andrei, diretor da Polícia Federal. É isso mesmo. Policiais do lado de fora e do lado de dentro da casa de Bolsonaro, vigiado 24 horas, porque ele está tentando fugir do país. Tem prova, isso foi comprovado. E o ministro Alexandre de Moraes está fazendo o correto. O Bolsonaro tem que ser vigiado, porque de lá ele só pode sair para cadeia. Essa é a minha opinião e a opinião de todos os brasileiros. Não tem nada de vergonhoso. Vergonhoso é a sua cara lavada. Policiais dentro da casa de Bolsonaro. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta, isso é uma ilegalidade. Agora, a história não perdoa. Eu vou lembrar vocês. No dia 5 de abril de 2018, Moro decreta a prisão de Lula depois dele ter sido condenado em todas as instâncias, inclusive pelo STF. Então Moro, no dia 5, dá prazo, quinta-feira até sexta-feira, 17 horas, para Lula se apresentar. Ele não se apresentou, foi para o sindicato. Ele só se apresentou em São Bernardo no sábado, às 18 horas e 40 minutos. Ninguém mandou Polícia Federal, ninguém causou tumulto, para vocês verem. Lula, condenado e preso, deu 22 entrevistas. Ô cara pálida, lava a boca para falar de Lula. O Lula nem de longe fez o que Bolsonaro fez. O Lula não desrespeitava as instituições brasileiras. O Lula não afrontava a justiça brasileira, mesmo após, inclusive, ser condenado. Ministros que foi colocado por ele dentro do STF. E Lula não disse uma palavra difamando qualquer ministro que seja. O Lula não chamava os ministros de ditadores. O Lula não afrontava e nem infringia nenhuma medida cautelar. O Lula cumpriu rigorosamente com todo o trâmite do processo e se apresentou voluntariamente para ser preso. Ficou 580 dias na cadeia. Não compare o Lula com o Bolsonaro. Procurador-Geral Paulo Gonet vai se calar? Os 10 ministros do STF vão ficar calados? A imprensa não vai fazer editoriais diante dessas aberrações? Eu sou pastor. Estão me investigando num inquérito que eu não tenho nada com isso por causa de minhas opiniões, de meus conselhos e críticas a ministros do STF. Onde está na lei e na Constituição que o STF não pode ser criticado e você não pode dar opiniões? Onde? Aprenderam meu celular, meu passaporte, meu caderno de sermões, que é minha ferramenta de trabalho. O delegado federal aqui do Rio, quando viu, disse: eu vou liberar, mas o chefe da Gestapo em Brasília diz: não, apreende. Perseguição política e religiosa. Até onde vai? A democracia do Brasil está sendo destruída. Deus tenha misericórdia do Brasil.